Dando continuidade ao nosso seminário Babilônia Antiga e Moderna, vamos continuar aqui analisando a besta de Apocalipse 17 em mais alguns detalhes importantes. A leitura aqui da nota em nosso slide diz o seguinte: os 7 últimos slides referem-se à mesma besta. Contudo, um detalhe interessante é que a besta vista por Daniel tinha semelhanças e diferenças em relação à besta vista por João. Isso significa que no primeiro período histórico, essa besta, Roma Imperial, teria algumas características, e no seu último período, Roma Papal, teria outras características. Contudo, Daniel e João, quando profetizaram, falaram sobre o mesmo poder. Vamos entender então essas diferenças, que na realidade não são diferenças excludentes, mas são diferenças includentes. Por quê? Porque a besta vista por Daniel, isso aqui é apenas uma ilustração, tá? Para a gente compreender, para ficar mais didático. Então a besta vista por Daniel é a Roma Imperial. Ela não tem uma mulher sentada nela, justamente porque mulher é símbolo de igreja, e no período imperial essa besta ela era pagã, eles cultuavam deuses pagãos. Mas a besta vista por João, Roma Papal, ela tinha uma mulher sentada sobre ela, e a besta também ela tinha 7 cabeças, né? E 10 chifres. Aqui ela só tinha uma cabeça com 10 chifres. Nós vamos ver esses pormenores aqui logo mais abaixo. Então nós temos aqui as semelhanças. Notem aqui, ó. Ambas perseguem e matam os cristãos. Massacre de cristãos nas arenas por Roma Imperial e morte de cristãos por meio das cruzadas e inquisições por Roma Papal. Nós temos aí mais uma semelhança. Ambas falam arrogantemente e dizem blasfêmias, né? Os imperadores romanos se consideravam deuses. Basta você ler lá em Atos 12, você vai ver um exemplo. E os papas são considerados o próprio Deus em pessoa, no que dizem e no que ordenam, como já vimos nos slides anteriores. Outra semelhança. Ambas possuem 10 chifres. Roma Imperial se dividiu em 10 tribos bárbaras, e Roma Papal contará com o apoio de 10 poderes mundiais para seu último golpe opressor. Está lá em Apocalipse 17, verso 12. Vamos ver mais detalhes a respeito desse versículo, né? Dessa citação profética, em alguns vídeos futuros do nosso seminário. Vamos então para as diferenças da besta vista por Daniel e da besta vista por João, que é o mesmo Império Romano, mas em fases diferentes, né? Primeira, foi como um animal terrível e espantoso, a primeira, e a segunda semelhante ao leopardo. A primeira besta tem uma cabeça e 10 chifres, a segunda tem 7 cabeças e 10 chifres. Primeira, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, Daniel 7:7. Segunda besta, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, Apocalipse 13, verso 2. Não a segunda besta, eu disse segunda besta, mas aqui é a primeira vista por Daniel e a segunda vista por João, tá? Mas é o mesmo poder, o poder romano, mas em fases diferentes. Primeira fase, não tem a presença da mulher. Segunda, carrega sobre si uma mulher. Primeira fase, devorava e fazia em pedaços, Daniel 7:7. Segunda, com uma de suas cabeças foi ferida de morte, né? Apocalipse 13, versículo 3. Então nós temos aí essas semelhanças e essas diferenças relacionadas aí ao poder romano em sua fase imperial e em sua fase papal, sua fase cristã, como queiram chamar, né? Vamos então aqui analisar o próximo slide de nosso seminário, onde nós temos aí, né, a besta que viste foi
e já não é. Agora nós passamos aqui para o versículo 8 do capítulo 17, onde nós temos aí um detalhe interessante. A besta que viste foi e já não é. Esse detalhe é um detalhe muito misterioso, muito enigmático, que tem sido interpretado das mais variadas formas, pelas mais variadas pessoas. Vamos aqui analisar um pouco mais a respeito disso. Com certeza você já deve ter ouvido a seguinte expressão: fulano de tal já não é mais o mesmo. Essa expressão nos ajuda a entender um pouco do que João viu em sua visão. Uma besta que no passado era uma coisa que depois deixaria de ser. Isso é um tanto quanto confuso, mas somente até entendermos o antes e o depois desta besta. Vamos ver um pouco mais a respeito disso, nesse slide aí, olha. A besta que viste foi e já não é. Precisamos entender de que besta está se falando para não confundirmos as coisas. Como vimos no início, a palavra besta pode ser aplicada tanto a Satanás, em Apocalipse 12, verso 3 e 17, verso 3, aos outros reinos da profecia e também ao poder papal, Daniel 7, 23 a 25. Nesse caso, aplica-se a Satanás? Impossível, porque Satanás nunca deixou de ser Satanás. Sempre foi e sempre será Satanás. Então, note que interessante nós analisarmos as excludentes primeiro. Essa besta ela não pode ser Satanás, porque é dito a respeito dela que ela foi e já não é. Mas Satanás sempre foi o que é e sempre será o que é. O enganador, o mentiroso, o sedutor de todo mundo, como é descrito no próprio Apocalipse. Será que essa expressão está se aplicando a algum dos reinos passados? Improvável, porque por mais que esses reinos deixaram de existir, a profecia não aponta o retorno de um deles com supremacia. Então esses reinos já passaram. Babilônia não existe mais. Medo-Pérsia, muito menos. A Grécia, existe o país grego, mas é um país que está totalmente em frangalhos, Ele não tem supremacia nenhuma no cenário mundial. Ou seria o papado, ou está se referindo a um papa? Será que essa besta que foi e já não é, mas que virá? Que é um aspecto que nós vamos ver mais adiante, o que virá. Será que está se referindo ao papado ou a um papa em específico? É o que nós veremos mais adiante. Talvez não ainda nesse vídeo, mas talvez nos próximos. Então, continuando analisando aqui a questão da besta que foi e já não é. A besta que viste. O anjo revela a João alguns detalhes referentes à besta que ele viu em sua visão. Essa besta, segundo o anjo, sai de cena em um dado momento, deixando o cenário. Ela também retornaria ao poder. E é importante salientar que não seria todo animal semelhante ao leopardo que deixaria de existir e retornaria, somente uma de suas cabeças. Apocalipse 13, versículo 3. Então vamos ver aqui a expressão foi e já não é. Vamos pontuar algumas hipóteses pelas quais a besta que João viu deixou de ser, ou seja, já não é. Depois veremos qual delas melhor se encaixa no quebra-cabeça profético. Então vamos analisar aqui. Primeira, saiu para dar lugar a outro? Será que é uma besta que saiu para dar lugar a outro? Segunda, será que mudou o estilo de governo? Ela foi e já não é porque ela mudou o estilo de governo? Terceira, será que é porque foi preso? Uma besta que estava no poder e foi aprisionada? Existe uma interpretação que aponta, Pio VI, em 1799, como tendo sido preso por Napoleão Bonaparte. Quarta, será que ela desapareceu misteriosamente? Por isso que ela foi e já não é? Ela sumiu, foi abduzida, sei lá o que aconteceu.
Quinta, será que ela foi e já não é porque ela abdicou do trono? Ela falou assim, não, eu não quero mais esse negócio, isso é cansativo demais, estou entregando aqui o poder, não quero mais a supremacia. Será que foi isso? Ou sexta, será que ela foi e já não é porque ela morreu? Tem uma teoria, por exemplo, que diz que a morte de um papa, né, e a ressurreição dele seria aí o detalhe que encaixa nesse quebra-cabeça profético. Ela foi e já não é porque ela morreu. Quando fala que virá é porque ela retornaria do mundo dos mortos. Será que seria isso? Vamos continuar tentando preencher essas lacunas no próximo vídeo. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Não deixe de curtir o vídeo, dar o seu like, deixar o seu comentário. Se você não gostou também, dá o dislike, fica a seu critério. E não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para receber os próximos vídeos desse seminário e de outros que temos produzido. E se você quer apoiar esse canal com a sua oferta, também o link está aí abaixo. Os contatos estão aí para que você entre em contato conosco. É muito importante porque temos equipamentos aqui caros que precisam ser, alguns deles até pagos ainda, e precisamos aí manter as nossas obrigações para continuar gravando esses vídeos, produzindo também novos conteúdos. Então agradecemos o apoio, o seu apoio, se você puder nos apoiar, e que Deus abençoe a todos, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!